amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred e João, com vocês no programa Tocando o Oculto e trazendo meu grande amigo aqui, o João Carlos Baldan. Seja bem-vindo, Baldan. Obrigado. Juntos aqui nessa força, nessa egrégora de luz, de conhecimento. Muito obrigado. Legal, prazer a gente estar junto aqui, depois que a gente fez aqueles vários videozinhos pequenos falando sobre saúde, que foi bem bacana, né, que nós fizemos no seu consultório. Eu falei, nossa, o Baldan tem conteúdo para dar e vender aqui, a gente não pode desperdiçar isso, né? Só que hoje a gente veio trazer um tema aqui complementar, bem interessante, né? A gente discutiu qual é o tema seria ideal para o momento, né? E eu queria só que você se apresentasse para o nosso público que ainda não te conhece, depois a gente entra direto no assunto e vamos embora. Tá, rapidamente, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, para a gente gravar esse programa, fazer esse programa, Tocando o Oculto, que é bastante interessante. Eu sou terapeuta, sou acupunturista, né? Aí depois de que eu me formei em acupuntura, eu fiz uma série de outros cursos. Eu fiz uma pós-graduação em acupuntura e em psicopatologia. Eu sou psicopatologista pela USP, inclusive. Psicopatologia, para quem não sabe, é as patologias da alma, né? Psico é emocional, mente e emoção, e a patologia é doença. Aí fiz uma pós em acupuntura, fiz pós em ortobiomolecular, aí depois fiz curso de terapia neural, e aí estou fazendo vários cursos nessa área de nutrição. Amém, hein? Amém, mano. Não pode parar, né, velho? Não pode parar. A gente sempre tem que estar com a mente em atividade. Está conectada, né? No todo, sim, né? Sim. Conectada no todo. Pois é. A gente pensou num tema aqui bacana para o pessoal aqui, para a gente poder estar trazendo esse conteúdo, que tem a ver com o contemporâneo e tem a ver com o momento mais antigo também, das eras passadas. A gente trouxe então, qual que é o tema que a gente sugeriu mesmo? Era as patologias durante as várias fases do tempo em relação, inclusive, às memórias, né? Como que as pessoas têm mudado muito, como é que a modernidade está chegando e que tipo de patologias são mais comuns por conta disso. Exatamente, porque a era moderna traz muita coisa que a gente não via falar em décadas passadas, né? Então, uns tempo atrás até, né? Então, não, e é engraçado, Baldan, porque é o seguinte, a gente percebe muito notório isso, né? A velocidade do tempo parece que está maior do que antes. A gente parece que faz menos coisas do que antes, né? Nos dias de hoje. A gente sabe que tem aquele estudo do Schumann, nos anos 50, que fala sobre isso, né? Inclusive as redes mudam, a Terra acelera e tal. Quer dizer, com essa modernidade, onde ela deveria nos auxiliar em fazer as coisas muito mais rápidas, porque a tecnologia está aí para isso, né? A tecnologia está para facilitar nosso tempo, não para deixar a gente mais isolado, né? Só que ao mesmo tempo que isso acontece, tem essas coisas ao mesmo tempo acontecendo, que é o tempo acelerado, a gente com muita tecnologia sem poder nem lidar muita conta com isso, porque é tanta coisa para se fazer, né? E as pessoas se isolando, as pessoas ficando doentes e tal. Então, quer dizer, a gente podia aproveitar esse momento nosso e poder dar um panorama bem interessante sobre tecnologia, sobre comportamento, sobre filosofia, porque é um momento próprio para isso. Né? Sim. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu sou absolutamente fã da tecnologia, né? Eu tenho um laptop, eu tenho um computador grande, eu tenho 2 celulares, eu utilizo vários equipamentos na área da saúde para diagnóstico, para tratamento, uso o Zapper, que é um vibracional que você recebe pelas mãos, eu uso o Hidrovitalis, que retira os metais tóxicos, vírus, bactérias pelos pés. Eu utilizo o NeuroSpa, que é modulação de ondas cerebrais por intermédio de um aparelhinho e algumas eletrodos na cabeça. Eu faço terapia neural, que também é uma questão, mesmo que seja procaína, é um choque eletrônico que você dá na estrutura neural dos pacientes. Caramba! Tem equipamentos para diagnóstico, como o ProSync, que é um rastreador maravilhoso. Tem o Rio do Oráculo, que faz também para a medicina chinesa. Eu sou um fã incondicional da tecnologia. Eu tenho a Lua em Aquário, isso significa que eu tenho uma mente muito rápida e que gosta muito de eletrônica, né, mecatrônica e etc. Então a gente está sempre ligado às evoluções eletrônicas. Concordo com você, a gente nunca teve tanta tecnologia, tanta informação disponível quanto hoje. E ao mesmo tempo a gente está vivendo muito, né? A medicina convencional, né? A medicina ocidental convencional aumentou o espaço de vida, aumentou o ganho de vida das pessoas. Entretanto, a gente discute sempre com que qualidade de vida. Exatamente, essa é a ideia. Se você viver 180 anos todo caquético, todo quebrado, sem memórias, não adianta, você tem que ter qualidade de vida, né? É. Agora,
Tem inclusive uma pergunta de uma internauta que você acabou me encaminhando, que eu gostei muito, sobre a cibernética. Né? A primeira coisa, eu sou favorável à automação, à eletrônica, à mecatrônica, eu sou absolutamente favorável a isso. A gente já vai começar com essas perguntas porque são importantes, são interessantes mesmo. E aí é importante a gente discutir nesse assunto como é que o homem está utilizando isso. Não é a eletrônica, eles não são culpados, não. A tecnologia está lá, nós é que somos responsáveis. Exatamente. O que acontece por conta é o mau uso. Né? Existe hoje uma falta de educação completa, né? Uma coisa assim absurda. Pra você ter uma ideia, ontem eu estava no pet shop, fui comprar comida ali para os animais, e uma criancinha assim de 3 anos, me empurrando, querendo passar entre o balcão e empurrando, batendo, chutando. Nossa. E a avó, a mãe, eu só olhando assim, percebendo, falei, meu Deus, se fosse no meu tempo, a gente puxava a orelha e falava assim, olha, você está chutando lá, presta atenção. Exatamente, exatamente, e aí? Ninguém fala nada, assim, o moleque, sabe, todo mundo correndo atrás dele, ele brigando, fazendo manha, fazendo... Aquela coisa que eu falei, meu Deus do céu, eu falei, que você vai virar o quê? A gente vai tratar mais pra frente, que é a tal da crise a síndrome do imperador. Existe até nome já. Já tem nome, que ele deu tudo pra ele, né, pro garoto. O garoto é realmente o imperador da casa. Síndrome do imperador, o moleque chutando, querendo passar, me empurrando. Quer dizer, eu tô parado ali, comprando um negócio, quieto, e o moleque me empurrando, não, me chutando. O que tá olhando? Eu falei, como? Mas o que dá impressão, Baldão, é o seguinte, cara, dá impressão que perdeu os seus valores por completo de um monte de coisa. Não é só da família. Sim. Você pega na sociedade, você pega as músicas que se fazem hoje para as pessoas dançarem, né? Você vê o tipo de música, de comportamento, de ritmo. A gente está emborrecendo, né? Está emborrecendo. A gente não está, parece que, caminhando num limiar, acompanhando a tecnologia, a evolução da tecnologia. Parece que a tecnologia está caminhando para um alto, assim, muito, muito rápido e muito forte. E a gente está descendo esse grau, essa escada, ao mesmo tempo em posições contrárias à evolução. E as pessoas não estão percebendo isso, parece que é uma coisa que está se automatizando, as pessoas estão aceitando, está indo e não se questiona. O que se questiona, na verdade, é o ódio da internet contra que partido você torce, né? Que você é fã. Né? Na verdade, eu não vejo o meio como um inimigo, como volto a dizer, é a questão do uso. Ontem eu estava passando ali próximo ao consultório, um morador de rua me pediu uma moeda, eu não tinha. E eu desenvolvi uma coisa que eu acho interessante, quando você fala, eu não tenho, obrigado, né? Você agradece para a pessoa. O cara começou a brigar comigo, começou a me xingar. Eita. Aí eu falei, meu, que absurdo. Aí passou uma menina, eu falei, olha, ele está pedindo coisa para mim e ele está me xingando porque eu não estou entendendo o porquê. Aí ela falou assim, uma coisa muito engraçada, era uma moça, uma gordinha andando, ela falou, segue o baile. Segue o baile. Eu falei, eu gostei do segue o baile. Eu falei, as pessoas estão muito loucas. Ela falou, meu, tá fora, tá tudo fora. Segue o baile. Então é um pouco, quer dizer, até uma paciente outro dia foi roubada, na Angélica Colameda Barros, um local nobre da cidade. Um ciclista foi lá, pegou o colar dela, ela começou a brigar com ele começou a xingar ela, ainda brigando, bater boca. Você fala, bom, onde é que a gente está? Pera um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu estou entendendo, né? Quer dizer, o cara vai lá, tem uma agressão, rouba o colar e ainda quer xingar e quer brigar com a vítima. Ontem eu recebi um negócio no Facebook, também muito engraçado, uma manchetes aí. A vítima tentou roubar um determinado bem ali, material, e entrou em disputa com a polícia militar. Quer dizer, a vítima roubou, quer dizer, como a vítima roubou? O ladrão roubou? A vítima é quem recebeu o roubo. Exatamente. Você vê como os valores estão trocados. Né? Você fala, o que é isso? Direitos humanos, é mais absurdo, a gente tem os exemplos mais absurdos possíveis. Eles são a favor da bandidagem, de poder assistenciar a família, o próprio bandido, mas a quem é a vítima, que só tudo isso, para eles não importa. É segundo plano. Né? Até bolsa presídio, bolsa não sei o quê. É absurdo. Então, você vê como é que a gente está caminhando ao contrário. Né? Quer dizer, então o desenvolvimento que eu vejo da tecnologia é absolutamente importante, eu sou absolutamente fã. Agora, a gente tem que ter o critério, a gente tem que ter a formação, a estrutura básica para que possa utilizar.
Porque senão cai isso que você está falando. Vem o funk, vem essas porcarias de música, as pessoas ficam o tempo todo numa anestesia psicológica por conta de músicas e enfim, ao mesmo tempo tem sites como o Vigo, como o Quai, em que as pessoas ficam se rebolando, se exibindo, mas ao mesmo tempo estão absolutamente solitárias. Sim, exatamente. Parece que quanto mais se mostra, menos se vê. Exatamente. Eu particularmente lido muito bem com a solidão, até gosto por momentos de meditação, de estudo, de reflexão, de interiorização. Isso é importante. Mas eu nunca vi as pessoas tão solitárias e ao mesmo tempo criar, por exemplo, o Facebook. Não é o Facebook o problema. Mas se você olhar, está todo mundo feliz, está todo mundo indo para a praia, está todo mundo não sei o quê, todo mundo dando opinião, sem perguntar. Eu não estou querendo saber. Outro dia eu brinquei lá, tem uma tal de Anitta, que eu não sei nem quem é. Não sei nem quem é a Anitta. Não sei nem quem é, o outro lá, o outro... Ah, do Pablo Vittar? Pablo Vittar, eu não sei nem quem é. Eu coloquei, eu falei, nem sei quem são esses caras. Agora na época da política, eles estão dando opinião. Eu quero saber a opinião desses caras. Gente do céu. Não sei nem quem são. E é verdade, eu não estou fazendo apologia, não assisto televisão, Rede Globo para mim muito menos. Quando muito vejo jornal de olhos críticos, né? E aí você vê que um determinado candidato oscilou, está subindo, oscilou, está subindo, oscilou, está subindo. Que também é duvidar, questionável essas pesquisas. Questionável. Mas o outro fala, não, cresceu, quer dizer, só para você usar uma palavra oscilou e cresceu, você já está vendo uma diferença de critério de opinião. Exatamente. E você fala, bom, sabe, a gente tem um pouco de uma visão crítica, olha isso com calma. E aí a gente vê que as massas são manipuladas por uma questão da comunicação. Agora a televisão é ruim? Não, a televisão é boa. Agora quem faz a televisão do jeito que faz é que é o problema. Você está falando sobre a música, né? A música, eu acho que já é proposital, eles colocam de repente já é criada a música exatamente para isso, né? Você acha que eu tenho que ouvir a Anitta, por exemplo? Ninguém deveria. Mas eu estou falando sério, eu não conheço, não sei nem o que é isso. Eu não sou o melhor pessoa para falar disso. Porque eu sou suspeito, porque eu já sou músico, eu não gosto desse gênero, então eu não vou falar. Não sei nem o que é. Mas eu estou achando interessante porque é o seguinte, o estilo, né, da música, parece que tem uma coisa hipnótica mesmo. A música tem uma vibração, ela entra dentro do seu ser, né, ela mexe com o metabolismo. Você tem uma ideia? O Zapper, o equipamento Zapper que eu utilizo para tratamento, ele é uma caixa e tem os programas, ele é todo baseado em hertz. Ele emite um som, esse som é transmitido, ele é transformado num impulso elétrico-eletrônico, em que a pessoa recebe isso pelas mãos. Tem algumas terapias feitas na Nova Ciência pelo Alexandre Távola, que é um gênio da mecatrônica, em que por uma foto ele cria uma música terapêutica. Caramba. Fica uma música tocando para aquela determinada pessoa para tratamento. A gente sabe que a vibração da música, a vibração do som, altera a estrutura molecular e o desenho geométrico do H2O, que é um triângulo. Né? Então você imagina, se o nosso corpo é de 60% a 80% de água, quer dizer, sensível ao tipo de vibração sonora, luminosa, né? Principalmente sonora. Quer dizer, você imagina as pessoas, por isso que são esses idiotas, né? Acabam virando idiotas. Sim, né? Sim, é verdade. Você vai falar o quê? O cara que fica no funk, dançando na laje o dia inteiro, tomando cerveja, comendo carne, fazendo folia e ouvindo funk. Pergunta para a pessoa o que ela tem no cérebro, né? Discute alguma coisa de um pouco mais... conteúdo, né? Ou refinado, né? Quer dizer, você pode ouvir até o funk, você pode rebolar o quanto você quiser, mas ouça a música clássica também, ouça a música popular, ouça outros gêneros, porque aí é a questão do repertório, Fred, é importante, que eu quero que o internauta também preste atenção. O repertório é muito interessante. Se você pega, por exemplo, as crianças com espectro autista, tem perguntas aí ligadas à questão da adolescência e com patologias de sofrimento. O repertório de alimentação, ele é arroz, batata e carne.
não come salada, não come fruta, não come isso aqui, não come. O repertório é muito estreito, o repertório da alimentação. E o repertório da alimentação é o repertório de leitura, de programas de televisão, de livros, de arte, etc. Quando a pessoa é muito fechada num foco, presta atenção. Tá legal esse alerta seu. Como a gente tem bastante conteúdo aqui de perguntas, acho que a gente deve começar já por alguma aqui pra gente já destrinchando, ó. Olá, boa noite. Meu nome é Sueli Souza, sou terapeuta holística, trabalho com crianças e adolescentes em sofrimento emocional grave numa cidade do ABC paulista. No dia a dia dos atendimentos, percebo que algumas crianças, principalmente crianças que foram abrigadas muito cedo, ou seja, não tiveram muito tempo de contato com suas mães ou com pessoas que se dessem, né, o investimento emocional para essas crianças, não proporcionaram esse investimento emocional nessas crianças. Essas crianças chegam para atendimento com queixa de agressividade extrema, auto e heteroagressividade. São crianças que entendem que só vão conseguir alguma coisa através do ato agressivo, através do choro inconsolável, se jogam no chão, quebram objetos e não conseguem suportar a frustração. O que você pode dizer com relação à memória, a memória afetiva dessa criança e como trabalhar essa memória afetiva para proporcionar um maior vínculo, se é que isso ainda seria possível após os 10 anos de idade? Muito obrigada. Legal, obrigado Sueli aí de Mauá, viu? Obrigado pela tua participação. Bom, Baldan, contigo. Como é que você responde A pergunta isso? é bastante complexa. Obrigado, Sueli, pela tua... Na verdade foi um depoimento, né? Junto com uma pergunta. E eu agradeço pela tua participação e pela profundidade também do tema. Eu acho que tem algumas coisas que devem ser levadas em conta nesta situação. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar antes não é esse comportamento agressivo de não saber lidar com a frustração e quando está com algum problema de não ter o que a pessoa quer e ter esse comportamento agressivo de se jogar no chão e etc., não é exclusivo de crianças abandonadas, né? Eu acabei de dizer isso há pouco, desse menino aí que eu fui no pet shop, ele me empurrando, e é de uma classe média alta, quer dizer, num pet shop, filha, acho que era a neta da dona do estabelecimento comercial. Eu já vi cenas, e a gente vê isso cenas direto, né? Eu acho que conta também na classe média e média alta um certo complexo que talvez foram criados de uma maneira um pouco mais rígidas, né? Como você provavelmente também, Fred, desde alguns determinados trilhos, e aí que chega um filho e fala assim, agora eu vou liberar tudo, que é um erro. É um profundo erro achar que amor é você deixar a pessoa fazer o que quer. Parece que é uma compensação pelo histórico. Pelo histórico. Isso é problema do pai, né? Problema da mãe. Meu filho fez medicina e eu falei assim, pô, você não faz pediatria? Eu adoro criança, eu particularmente. Ele falou, pai, não tenho saco para aguentar os pais. E a melhor coisa que ele falou, e é verdade, o pediatra hoje precisa fazer curso de saco para aguentar pai. Porque ele acha que o filhinho dele é o centro do mundo, e não é. Pois é verdade. Não é o umbigo do filho dele, não é centro de nada, aliás, nem da casa deve ser. Nem da casa. Então, o importante é educar, hoje as pessoas depositam a criança na escola achando que a escola tem que educar, e não é verdade. A escola tem que informar, a educação tem que vir da família, da casa, dos pais. Exatamente. Eu entendo. E educar significa falar a palavra não. Né? Ou seja, aquela questão de a pessoa fazer birra, vai fazer birra. Né? É a questão, por exemplo, da eletrônica. Meu filho era pequeno, gostava muito de videogame. Eu falava, de tal hora, tal hora.
E tal hora, acabou aquela hora, acabou a hora. Uhum. Não, acabou a hora, não tem conversa. Desliga da tomada e pronto. Vai chorar, vai brigar, vai dormir bravo. Acabou, é limite. Hoje o menino mora sozinho, arruma a cama dele, cuida da casa, é super organizado. Por quê? Porque teve exemplo. Teve exemplo e teve limites. Então a gente vê no supermercado, a gente vê na loja de departamento, a gente vê todo tempo crianças fazendo desaforo porque os pais não fazem o que eles querem. É a tal chamada aí síndrome do imperador. Isso é uma coisa. Então esse comportamento não é exclusivo das crianças abandonadas. Recentemente eu vi um vídeo de um bebê que chorava muito, isso até viralizou aí, acho que a Sueli deve ter visto também, que é uma coisa importante do vínculo materno, principalmente. O bebê chorava incessantemente, vó pegava, pai pegava, todo mundo pegava e ninguém conseguia fazer com que esse menino parasse. Aí aparece um homem que recebeu o coração da mãe. Você tá de camisa preta, né? Isso. Eu vi, é muito emocionante. Eu coloquei no meu Facebook, inclusive. Aí ele pega o bebê, põe assim na mão, ele pela coerência da batida do coração, que é da mãe dele, ele parou de chorar. O que significa da individualização e da questão vibracional e frequencial. Isso prova frequência e vibração, que é a medicina que a gente trabalha. Prova a eficiência disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Obviamente que esta questão da identificação é importante em relação à questão materna. As crianças com problemas afetivos, logo por conta do abandono, é possível, segundo creio, segundo eu vejo a minha prática, de você substituir, e acho que é possível sim criar novos vínculos afetivos mesmo após 10 anos. Eu tenho um exemplo prático, minha irmã adotou uma criança e ela tem de 6 para 7 anos. Uma criança que veio carente, que conhece o pai e conhece a mãe. Quer dizer, a mãe teve vários filhos, é drogadita, o pai também ligado com drogas, enfim, uma estrutura complexa e difícil. E hoje ela está integrada, chama a mãe, a minha irmã de mãe, o marido dela de pai, absolutamente integrada com a família, super carinhosa, super bacana. É muito engraçado porque a gente vai num parque, por exemplo, e os pais e as vós ficam, não sobe aqui, não sobe ali, não sobe lá, não faz isso. E ela vem da pirueta, sobe, parece um macaquinho. Isso é criança, cara. Pisa na terra e fica todo mundo assim, olhando como se ela tivesse errado. É muito engraçado, né? Como se ela fosse um animal. Quer dizer, todo mundo foi criado como um animal doméstico, né? Que não pode um monte de coisa. E ela tem uma super liberdade e incomoda. A impressão que a gente tem é essa, Baldão, porque parece que a gente tem muitos confrontos com essa tal de liberdade infantil, que não pode isso, não pode aquilo, você vai restringindo o filho e a criança para vivenciar a rua, vivenciar a sociedade, vivenciar o amigo e tal, porque tem jogo, tem internet, tem não sei o que ele fica ali condicionado, e esquece que ele tem que ter aquele trabalho de exploração da parte espacial dele, né? Sim. Da parte intelectual dele, da parte de comportamento com o outro mesmo, de socializar a coisa, né? Então isso nos dava mais força antigamente, pode perceber isso. A gente brincando na rua, criando os brinquedos, vivenciando aquilo, dava mais força pra gente. Parece que o que tem agora é mais mente que outra coisa. Você não tem aquela capacidade de fazer... Hoje a gente faz, os caras hoje fazem robótica na escola, a gente não tinha isso, né? Sim. Mas em compensação a gente tinha uma saúde por comer alimentos de verdade, né? Beber água menos poluída e tal, e vivenciar o outro, que hoje não tem mais, porque se perdeu mesmo. Até um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu lembro de casas que a gente tinha casas com estruturas diferentes, então a gente tinha aparelho de som pela casa toda, hoje é tudo compacto pequeno, né? Hoje porque é tudo muito pequeno e reduzido. Você tinha pé de fruta na casa, hoje está difícil encontrar uma casa com pé de fruta. Enfim, uma porção de coisas mudou. Só que os pais, de repente, não fazem essa questão de eu vou tentar fazer com que o meu filho tenha um pouco disso que eu tive, porque isso eu sei que me fez bem.
o pai tentar resgatar as origens. Não sei onde se perdeu isso. Você pode ser melhor para responder a pergunta. Onde ele se perdeu para ele tentar buscar esse eixo novamente e tentar salvar essa geração que está aí. Primeiro, só para encerrar, né, a pergunta, né, da Sueli. Primeiro, eu acho que é possível criar vínculos, sim, mesmo após os 10 anos. Segundo, tem essa questão do abandono, é muito difícil de ser tratada, mas ao mesmo tempo que é um caminho do meio em que você tem que criar o laço, alimentar afetivamente, mas ao mesmo tempo ter o trilho da educação. E isso independe da questão da renda, da questão da social e etc. Né? Você alimentar, mas também não deixar que tenha esse comportamento agressivo, de se atirar no chão. Eu lembro que uma vez eu fui no supermercado com o meu sobrinho tinha esse comportamento, estava com meu filho e meu sobrinho. E ele perdeu o dinheiro que o pai havia dado a ele por conta para comprar alguma coisa, e ele se atirou no chão, começou a bater o pé e gritar. Eu peguei meu filho e falei, vambora. E eu saí andando. Óbvio que eu não ia deixar ele do lado. Mas eu andei bem uns 50, 60 metros e o menino lá, até que ele viu que eu não ia voltar, aí ele voltou, aí a gente deu uma volta, obviamente, e aí ele estava chorando e tal, e não sei o que, e passou. Né? Quer dizer, ele ficou calmo, mas eu virei as costas e saí andando. Você quer ficar aí? Vai ficar aí. Vai ficar aí. Eu acho que tem esse tipo de comportamento. Em relação ao que você falou, obviamente, que é isso que não é a informação, a informática, os meios eletrônicos, etc. É a utilização disso tudo para eu fugir do meu próprio conflito. Eu crio um mundo virtual, eu não entro em contato com a minha realidade, com os meus problemas internos, crio uma fantasia, vivo no mundo virtual cada vez mais distante desses problemas reais e sérios que vão fazer com que a minha existência seja melhor. E aí é o que você falou, pôr o pé na terra, né? Eu levava meu filho para Maria da Fé lá, tirava o pé, já era separado, quando ele voltava ele chegava com pereba, comia terra. Então... E aí todo mundo brigava comigo, era um caos, né? Porque era aí a sogra, a ex-mulher, você não tem juízo. Eu falava, bacana, legal. E a gente sabe que é o que deu o resultado. Então, é isso que eu estou falando. Então é a questão dos ingredientes. Eu não posso dispensar a eletrônica, o computador, internet, nada disso. Mas eu preciso saber usar. Tem hora que eu preciso falar, bom, agora chega, né? Então, hora. E isso é um limite. Então, se fazendo experiências hoje na Europa, de quem fica sem o WhatsApp ou o celular por, 24 horas ou 48 horas. As pessoas entram em síndrome. Nossa, olha isso, cara. Sabe? Agora você imagina o que pode acontecer, porque isso não é. Isso até o professor Demar Ramos falava também a respeito disso, que é uma coisa super provável de acontecer, que é uma explosão solar que danifique todos os satélites, por exemplo, da Terra. Isso acontece com frequência, inclusive. Então, vamos supor que uma explosão dessas grandonas aí possa realmente danificar e ficar um tempo sem nada. Não, imagina faltar energia. Ontem eu estava destilando água na cozinha, estava frequenciando uma medicação de um paciente, estava usando o computador, criando um texto e fazendo um projeto de um programa, e começou a chover, deu um pico de luz, deu uma apagada de luz. Eu quase entrei em pânico. Eu falei, olha, tem um monte de coisa acontecendo aqui, agora eu tô sem energia. Eu falei, nossa. Sorte que voltou, aí eu consegui voltar tudo. Mas você vê a dependência que a gente tem da energia elétrica. Exatamente. Uma mineira falou isso, uma amiga minha. Ela falou, imagina São Paulo uma semana sem energia elétrica. Vira uma guerra. Porque não tem supermercado, não tem farmácia, não tem hospital, não tem alimentação. As pessoas começam... E o brasileiro é uma civilização absolutamente calhorda, né? A calhorda talvez seja um tema um pouco pesado, mas assim, na Europa, né, tem uma guerra ou tem um acidente, as pessoas se unem para ajudar as vítimas. Aqui eu soube, né, recentemente um motorista sofreu um acidente grave na estrada com uma carga de pneus, as pessoas começaram a roubar os pneus. Sim. O cara está morto lá dentro e eles roubam a carga. Não, estava ferido, nem morto. Não, mas eu já vi também, o cara morto dentro do caminhão e ninguém... E outros feridos do lado e continuam roubando carga. E sorrindo. Vai embora, né? Pega as coisas dando risada e vai embora.
Como é que pode, Baldar? Quer dizer, é isso que a Sociedade Brasileira de Eubiose sempre falou, que aqui vai sair uma nova raça dourada da mistura de todas as raças. Pode ser até que isso aconteça, e eu até acredito nisso. Só que nessa mistura, eu vou te falar uma coisa, é um lixo que tem ali. Tem muita porcaria mesmo. Sabe? Você fala, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa de cada um querer ser mais malandro que o outro, um querer a vantagem em cima do prejuízo do vizinho. Você fala, então, o que é isso? Né? E agora tem arrastões fazendo vítimas, né? E alarmando cada vez mais. Parece que isso é uma grande diversão, virou uma grande diversão, né? Fazer isso, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que lidar com todos os fantasmas nossos e mais desses outros caras aí. Sim. Pra gente tentar buscar essa área de ouro lá na frente, com todas as características que ela é de direito. Agora, onde fica todo esse que está aí, esse montante? Quer dizer, a tecnologia hoje empurra a gente lá para frente, a gente está declinando como a gente está conversando. O que você espera? O que você acha que vai acontecer com a humanidade? Você acha que tem que ser, pode realmente, para entrar esse novo definitivamente, a gente vai dar uma declinada? Olha, uma vez eu numa conversa com o Milor Fernandes, um cartunista inteligente e tal, a gente foi tomar um vinho, e uma vez ele estava conversando, ele chegou para mim e falou assim, eu tenho decididamente acho que a humanidade é uma experiência que não deu certo. Pois é. É bem o espírito dele, né? Eu fiquei olhando, eu comecei a discutir com ele, brigar e tal, porque eu sou um otimista em potencial. Uhum. Mas eu vejo determinadas coisas acontecendo hoje que eu falo assim, o Milor tinha razão. Né? Você fala, putz, é tão deprimente, né? Deprimente, mas ao mesmo tempo a gente imagina que a gente tem uma formação mais espiritualista, a gente sabe que essa vida na matéria é uma grande escola. Uhum. Só que tem muitos colegas aí que estão muito atrasados, né? A gente precisa ter uma grande paciência, porque eu imagino que o espírito, na verdade, está se exercitando por intermédio de aspectos anímicos, mente e emoção, numa matéria que precisa ser mais densa, para que haja uma evolução da própria consciência. Agora, que não é fácil, não é. Não é. Eu sou otimista, acredito que haverá uma evolução. Essa história da igualdade, né, que o pessoal prega tanto, que eu acho importante do ponto de vista político, econômico e de observação, né, de questões sociais. Questões sociais. Porque não há igualdade nenhuma. Não há mesmo. Você não é igual a mim, eu não sou igual a vocês não são igual a mim, não tem nada de igualdade. Pelo contrário, a evolução hoje do conhecimento, do tratamento de saúde, inclusive, é cada vez mais individualizar o tratamento. Sua enxaqueca é diferente da minha, que é diferente da sua, e o método de tratamento, mesmo de acupuntura, de pontos de acupuntura, ou outros métodos, são individualizados para você, para mim, para você, etc. Então, isso é muito importante que você está falando, porque mostra que nem tudo, não é o que a gente sempre ouviu falar, que todos somos iguais, porque não somos mesmo. Não, o que nos mostra ser diferente em todos os bilhões de pessoas do planeta é a nossa própria digital. Sim. Você não tem uma câmera digital. Olho, tudo isso. Nós somos diferentes mesmo, nós somos seres diferentes, com evoluções diferentes, subindo uma mesma escada, né? Mas com bilhões de degraus diferentes um do outro. Nós estamos cada um num degrau. Não tem todo mundo no mesmo degrau, senão seria uma maravilha, né? Sim. Nós estamos caminhando... mas aí também não teria graça, né? É como eu brinco, né? A gente pega fica tocando, como é que chama aquela pequenininha? A harpa, né? Não é bem a harpa, não. Outro menor. Sim, o dos anjinhos. Dos anjinhos. Fica todo mundo tocando anjinho, fica tudo bem. Não, mas eu estou dizendo assim, porque a linguagem seria mais fácil. As pessoas já entenderiam mais a linguagem, mas eu acho que tem uma grande parte das pessoas que estão numa evolução bacana. A gente percebe que estão conhecidas, estão antenadas com as coisas. Mas tem uma grande parte que está fora dessa realidade, né? Agora, temos mais uma pergunta aqui que pode completar um pouco o nosso raciocínio aqui, que diz assim: como a vida moderna, muito voltada ao tecnológico, pode colaborar para que a memória afetiva seja deixada de lado? É a pergunta da Sandra, do Embu das Artes. Valeu, Sandra, pela pergunta, viu? Beijo grande para você aí. Obrigado, Sandra, pela sua pergunta. Obviamente, é isso que você acabou de perguntar, quer dizer, o que você perguntou tem um pouco a ver com o que a gente já está falando. Uhum. Quer dizer, todo conflito afetivo pode ser, entre aspas,
que a gente chama tamponado. Tamponado ou na verdade, é um termo que a gente usa na saúde, que é para ter uma homeostase. O que é homeostase? É um equilíbrio. É o que a gente está falando. Eu estou infeliz, eu estou solitário, eu estou com dificuldades de relacionamento, eu estou com problemas econômicos, com problemas emocionais, sociais. Aí eu crio uma própria personagem e utilizo a informática como uma válvula de escape. É aquela história do Face ou do próprio WhatsApp, né? Hoje a gente brinca, mas é verdade. A gente vai ao banheiro e já leva o celular. Sim, né? sim. Para ver o WhatsApp, para ver o Facebook, etc. E se você ficar... e eu me coloco nisso também, tá? Se eu não tomar de policiar, eu fico no computador o tempo todo. Estou com o paciente, eu estou lá, enquanto o paciente está relaxando, eu já estou vendo uma outra mensagem, eu estou vendo a agenda, estou vendo se tem mensagem no Facebook, ou se tem alguma consulta de WhatsApp, só para. Eu acho que sim, é tudo muito importante. O Google substituiu a gente, foi criado, eu particularmente, mais que você até. Mas a gente tinha que ir para a biblioteca fazer pesquisa. E custava caro uma baixa na tua casa. Nossa, e como? Eu sou um pouco romântico, eu gosto de livro em papel. Eu não consigo ler muito livro em computador ou em tablet. Eu não gosto de papel. Mas tem coisas que o computador é fundamental, o WhatsApp é fundamental. Hoje o celular, esse móvel, cada vez mais se assemelha e vai substituir o laptop, vai substituir o computador, porque ele já é um computador. Sim, sim, sim. Agora, como eu vou usar isso é que é o importante. Agora, volto a dizer, a cibernética é importante, o computador é importante, o celular é importante, tudo é muito importante. Como eu uso isso é que vai determinar se eu estou bem ou não. E as pessoas acabam ficando patologicamente, ou seja, tem um comportamento doentio por excesso de uso de cibernética. Hoje tem várias fotos, né? Até uma pergunta sobre isso, inclusive. Tem 5, 6 pessoas na sala de jantar, cada um com o celular e todo mundo, né? Ninguém falando com ninguém. O mundo real é um lixo, aquela porcaria de eu estar aqui com você sem querer estar, mas eu estou aqui com meus amigos aqui conversando num mundo virtual que não existe. Né? Que louco isso, né, Baldar? Que louco isso, né? né? Isso é muito doido, cara. Eu tive uma vez até hoje de vez em quando eu vou jantar com meu filho ou com alguns amigos dele e tal, às vezes eu tiro o celular e ele faz isso comigo também, com razão. Às vezes eu me distraio e tal, e ele para e tira o celular meu. Aí eu paro e falo, tá certo. Aí eu ponho o celular de lado e a gente começa a conversar. Porque não tem sentido você encontrar as pessoas, cada um ficar com o celular. Então não encontra. Fica com o celular na sua casa, no seu banheiro. Tem várias perguntas bacanas aqui, a gente tem que temos que dar uma acelerada, mas são muito boas mesmo. Tem aqui do João, lá de Sorocaba, ele pergunta assim: somos seres perenes e biológicos, portanto as patologias fazem parte dos nossos ciclos de vida, viver e morrer. Biologicamente falando, existem mortes em massa e um controle natural populacional. Nós rompemos esse equilíbrio e o planeta está se esgotando. Como lidar com isso? Cada vez mais as desigualdades sociais se aprofundam. Como lidar com isso? Como eu disse, eu sou uma pessoa bastante otimista, né? Eu creio fundamentalmente numa tendência à homeostase e ao equilíbrio, e a natureza, segundo eu entendo, é muito sábia. E a proliferação hoje nós estamos vivendo uma superpopulação. Eu creio que vai acontecer alguns desastres, infelizmente naturais, outros nem tanto naturais, mas que vão acabar não ter um controle populacional, inclusive. Eu acho que o ser humano hoje está bem pirado, né, nas várias áreas, né? Você vê o exacerbamento dos exércitos na Coreia, na China, os caras estão querendo uma coisa antigamente era um eixo, né, Estados Unidos e Rússia, que entra a história da polaridade da medicina chinesa. Quando você tira um polo, acaba o conflito e acaba a vida. Né? Desmonta a evolução. Né? Os Estados Unidos vai brigar com quem? Agora está aparecendo outro inimigo oculto, que é a China com a Coreia. Quer dizer, então, provavelmente, o próximo conflito é Estados Unidos e o bloco ocidental aqui, com o oriental lá, China e Coreia, etc. É provável que estourem conflitos. Hoje tem conflitos na Síria e em outros vários lugares. Tem as questões das doenças endêmicas, né? Aqui no Brasil todo mundo fala muito bem do governo
de 14 anos, de 20 anos que estão aí, nós estamos vivendo aqui o surgimento de doenças que já foram saneadas há muito tempo, né? Sarampo, tuberculose e outras mais. Então eu creio sim numa homeostase da natureza. Terremotos, acidentes sérios, né? Inclusive essa questão de guerras e etc. Eu acho que tem uma sabedoria por trás disso tudo e creio sim, o planeta não vai ser extinto, eu não acredito nisso. Eu acho que quem criou a escola não pode exterminá-la por conta da burrice dos seus alunos. Eu sempre falo também, eu sempre acho assim que o criador não pode matar a sua criatura. Não faz sentido para ele tem tanto trabalho para fazer isso, para levar ele ao conhecimento, à sabedoria, para ele morrer no meio do caminho, do processo. Isso é muita incompetência do criador, inclusive, fazer isso. O que acontece é por falta o que eu entendo, né? Segundo uma opinião particular minha, nós temos que ter uma evolução espiritual dentro de uma experiência da matéria com determinado. Nós somos maravilhosos, nosso corpo físico é um grande computador. É uma grande máquina, né? Nosso cérebro é um grande computador. Agora, a inteligência artificial está aí, os robôs vão chegar em breve, são coisas crescentes. São malucas mesmo. São bem malucos. A gente depois vai fazer um programa sobre isso, sobre o futuro. Tem coisas maravilhosas sobre isso. Agora, como usar é a tal coisa, né? Aquela história do Blade Runner aí, tá ali, ó, é amanhã a história do Blade Runner. Agora, tudo tem um limite, né? Eu acho que tudo tem um limite e tem os ajustes que eu acredito, mas como eu volto a dizer, eu sou otimista e acredito que vai ter um equilíbrio em breve. Tá. Vamos mais uma pergunta aqui da Sueli. Só que esse aqui é um da Sueli, tá? Outra Sueli. Olá, meu nome é Sueli. Parabéns, é sempre maravilhoso poder participar desse programa. Gostaria de saber como diagnosticar doenças cibernéticas e qual seria a melhor prevenção. Obrigada, um abraço a todos. Valeu, Sueli. Sueli lá de Itaim Paulista, valeu. Obrigado, Sueli. Obrigado pela sua pergunta. Sueli, como a gente tem comentado, a cibernética é muito importante, eu sou um apaixonado por ela. É difícil a gente lidar com esse tipo de coisa, porque é uma coisa que acaba viciando, né? A internet vicia. Ela te dá uma catarse, ela não deixa você entrar em contato com os teus sofrimentos. E com teus problemas existenciais que vão fazer com que você cresça. Toda crise política, emocional, econômica, seja lá o que for, significa crescimento, né? A palavra crise já é crescimento. Então a gente precisa sim enfrentar esses fantasmas e não utilizar a internet ou os equipamentos cibernéticos para fugir deles. Volto a dizer, é importante a gente limitar o uso. É que é difícil a gente limitar para a gente mesmo. Quando você trata de um filho que fala, olha, você vai ficar no videogame, ou vai ficar no computador, ou no celular, das 8 às 10 da noite e não mais, então às 10 da noite você desliga e tudo. Quando isso se trata com você mesmo, com autorrestrição, é um pouco mais difícil, porque às vezes você estabelece um horário, mas tem que terminar mais uma coisa, você tem mais um trabalho, está numa conversa interessante, e aí a gente é benevolente demais com a gente mesmo. Então, o que eu acredito que dá para prevenir com os outros, com filhos e pessoas dependentes, é estabelecer horários. Conosco também, né? Estabelecer horários, práticas e obedecer isso. Tirar um período do dia para meditar, um período do dia para ler, um período do dia para passear no parque. Não é fácil, mas é preciso. Você enfrentar essa luta interior do teu ego que quer te distrair, não quer que você entre em contato com você mesmo. É uma luta interna. É uma luta muito grande essa. Entre uma questão espiritual e a questão do ego. Essa é a questão da evolução. A gente também tem uma outra aqui da Débora Baiana, lá de São Bernardo, dizendo assim: doenças ditas hereditárias ou histórico que famílias que desencarnam com a mesma doença ou com o mesmo tipo de tragédia, por exemplo, acidentes de carro, qual é o limite para essa linhagem de doenças ou situações se manterem? Existiria aquele membro da família que será o mata-borrão? Isso necessita ser resolvido na matéria ou pode ser resolvido no astral também?
Excelente pergunta, muito profunda e difícil de abordar, porque são vários temas a serem tratados. Né? Valeu, Débora. Obrigado pela participação. Obrigado, Débora. Muito profunda a sua pergunta. Primeiro, a questão genética tem a ver com o karma familiar, primeira coisa. Né? Quando a gente tem uma lenda tibetana em que o espírito está vindo para encarnar, ele vai sendo atraído por uma lampadinha ali, que são onde o casal está tendo uma atividade sexual. Ele tem várias luzinhas e ele é atraído por uma. E essa uma tem a ver com a sua estrutura de karma anterior. Obviamente que karma é karma, tem que ser trabalhado de uma determinada forma, ele tem que ser cumprido. Agora, ele pode ser amenizado. Como é que se ameniza um karma negativo? Você está caminhando positivamente. Né? Não tem como você apagar karma. Anular aquilo, né? Do ponto de vista das terapias, a constelação familiar é muito importante, porque às vezes nesta questão da estrutura genética, você está tendo um problema hoje de um avô, de um bisavô, de um tataravô, de um imigrante, que não foi resolvido entre as gerações anteriores e acaba se refletindo na geração atual. E aí parece que os problemas também se repetem nas gerações futuras, né? Porque não foi resolvido. Né? Vamos imaginar que um tataravô teve um problema com uma amante que teve uma filha que não foi reconhecida há 4 gerações atrás. Isso, se não for resolvido, esse evento vai acabar se repetindo como um disco da picape antiga, né, com o risco que ele vai, cada vez que passa ali, ele vai dando um salto, e ele vai se repetindo. Inclusive, hoje sabe-se que a realidade física, o fenótipo, muda a estrutura genética, o que não se acreditava até pouco tempo atrás. Então, o fenótipo, ou seja, a realidade, é capaz de mudar a estrutura genética. Nossa só. Então, o que acontece? Isso acaba tendo como se fosse um risquinho naquele determinada estrutura do DNA que no RNA vai se reproduzindo cada vez que se ele reproduz, ele tem aquele risquinho, aquela falha, aquele probleminha. A constelação familiar eu recomendo bastante. Essa questão da estrutura, de você olhar para isso e fazer uma interiorização, uma psicoterapia, tem vários, né? A terapia neural é muito legal para isso. Tem várias ferramentas em que a gente tem que trabalhar assim para identificar qual que é esse karma familiar e você modificar internamente. Eu acredito nisso. Legal, bacana. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa, então a gente toma mais um pouquinho de água, já está no final, a minha já não tem mais nada aqui. E a gente está voltando então com mais baldão para vocês. Fiquem com a gente aí. Até já. Bom, voltando aqui com o nosso querido João Carlos Baldana, trazendo então esse compêndio de informação para a gente. E a gente continua nas nossas perguntas aqui. Agora a gente também tem um outro áudio, que a gente vai dizer para quem te deixa aqui o celular. Olá, tudo bem? Meu nome é Joari, sou executivo da área comercial, moro aqui na Bela Vista. E minha pergunta aí para o João é a seguinte: quais patologias são praticamente comuns em todas as eras, né? Porque o ser humano ele mudou muito no aspecto psicológico, né? Passando de era em era, né? De acordo com cada paradigma oferecido em cada era. Mas parece que nós ainda continuamos com algumas patologias antigas, né? Como, por exemplo, a questão do medo. O contexto do medo ele pode mudar, mas ainda a questão do medo, eu acredito que isso seja igual a todos os seres humanos. Então, se existem determinadas patologias que nós carregamos de eras passadas, né? Isso é transmitido através do gene para cada geração, existe uma possibilidade de nós brecarmos isso de uma maneira transformadora? Essa é a minha curiosidade aí para vocês. Valeu, Joari, aqui de São Paulo. Obrigado pela participação, hein? Obrigado, Joari. Essa pergunta também é complexa, né? Existem sim patologias ligadas a questões emocionais e existem patologias também ligadas às questões raciais, né?
as questões de civilizações. Tem pessoas, por exemplo, em continentes que têm menor incidência de luz solar, por exemplo, a depressão ela é mais ativa. Dias nublados, a gente sabe que dias nublados ou mais escuros, no inverno, você tem mais um comportamento depressivo nas pessoas. É para que tem menos prana no ar, não é? Menos pranas, menos insolação, menos vitamina D, menos claridade. Vejam só a importância da luz para a saúde. A luz, o som e etc. Então, existem sim patologias ligadas a eras antigas, né? A gente não vai nem entrar em Lemúria, nem Atlântida, nada disso. Nem temos informações sobre isso. Mas, nas décadas, né, a gente sabe que, infelizmente, hoje, por incrível que pareça, a gente estava até falando que a volta de algumas doenças tidas como erradicadas significa que está tendo uma fragilidade do metabolismo. Yeah. Que ao mesmo tempo que se aumentou a vida das pessoas, né, a quantidade de anos de vida da pessoa, o tempo de vida da pessoa, se esgotou o solo. A economia capitalista ela é um pouco complicada, porque tem uma indústria de alimentos que é uma porcaria. Né? O alimento industrial não serve para nada, tem conservante, tem corante, tem edulcorante, tem conservantes, são produtos que causam câncer, por exemplo. A grande parte, né? São produtos que não são indicados para o nosso metabolismo. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo mais, nós também estamos ficando mais doentes do que antigamente. Há 30, 40 anos atrás, não se tinha tanto AVC e nem problemas cardiocirculatórios, mas se comia banhas de porco, se comia um monte de coisas que hoje se fala, não, colesterol. Quer dizer, existe toda uma publicidade por conta disso, com interesse econômico, que a gente tem que ter o pé um pouco atrás. Porque os acidentes, o Dr. Maria Ribeiro fala muito disso, sempre falou disso, os acidentes vasculares começaram depois da indústria da soja, do óleo de soja. Né? E tem outros problemas. Né? Quer dizer, então nós temos várias patologias hoje que são de intoxicações, alergias, né? São alérgenos, produtos alérgenos, poluição ambiental, poluição por emissão de ondas, inclusive Wi-Fi, celular. Né? As radiações causam intoxicações importantes, os alimentos estão com menos proteínas, menos vitaminas, menos minerais. Quer dizer, então a gente tem uma série de outras patologias que nós estamos enfraquecidos do ponto de vista metabólico. Por isso que é importante nutrir. Como é que fazemos isso no consultório? Primeiro, às vezes o paciente chega lá, estou com fadiga adrenal, eu estou com síndrome metabólica, etc. Primeira coisa, limpar o terreno. Todo mundo, você inclusive, viu? Eu menos, porque me trato, mas você também mais. Intoxicado por metais tóxicos, intoxicado por vírus, bactérias, protozoários, príons e etc. Os metais tóxicos têm praticamente uma valência, uma informação frequencial muito parecida. Então, onde tem metal tóxico, tem protozoários. Então, precisa limpar esse terreno para depois nutrir vitaminas, minerais, etc. O que acontece? Todo mundo quer nutrir, tomar suplemento, etc., mas está com o que a gente chama de meio, né? Congestionado. E como é que é o processo disso? Primeiro desintoxica. À base de sucos, à base de quê? Eu primeiro identifico que tipo de intoxicação e eu crio um produto de frequência inversa. Que é informação, que é aquela história do nosso programa que a gente vai falar da medicina do futuro. Sim. Como é que vai ser a medicina do futuro? Informacional. Informação. Que é mais importante. A informação é anterior até à manifestação da onda e partícula ou onda, que a quântica explica. Que legal. Em relação ao medo, que o nosso internauta perguntou, o medo ele é inerente à própria humanidade. O medo não é uma patologia. Aliás, o medo é uma das 5 emoções primordiais da medicina tradicional chinesa. O medo está ligado ao rim e à bexiga. Medo.
ele é, quando a gente sai da barriga da mãe para a atmosfera, é como se fosse uma morte inversa. Na verdade, deixa de ser uma morte do feto para o nascimento da criança. É verdade, é. Cria-se nesse momento um medo que a gente chama ancestral. A psicopatologia explica isso. É um medo ancestral, que é o medo da morte. Todo mundo tem medo da morte, né? Um medo ancestral. E esse medo ancestral ele se manifesta em determinadas situações em que medo de ser assaltado, medo de acidente de carro, quando você passa com algum medo, você está voando no avião, aí começa a ter aquele balanço, pode cair, você fica com medo. E quem tem síndrome do pânico? Síndrome do pânico é patológico. O medo é essencial. Ah, tá. A pessoa que não tem medo, o cara que se atira lá nos prédios, e o cara que anda lá na corda, lá em Nova York, a 30 andares de altura sem proteção nenhuma, né? Isso é uma patologia. O destemor é uma patologia. Também. Não ter medo é patológico. Porque o medo preserva a vida. É verdade. O medo preserva. Eu estou andando aqui, eu estou vendo lá uns sujeitos meio... na esquina, está escuro, num lugar escuro, lá no Bexiga, né? Lá na 13 de maio, Rui Barbosa, 3 da manhã. Estou chegando em casa, está meio escuro, vem lá uns 3, 4 pessoas que você possa desconfiar. O seu medo faz com que você mude o seu caminho, você não entre em casa, dá mais uma volta com o carro. Isso é o medo que faz. O medo faz com que você preserve a vida. Todas as emoções, Fred, e o nome dele é Juari. Todas as emoções, Juari, elas têm que ser equilibradas. Se elas estão de menos, elas estão ali. As emoções estão tomando soltas, né? Se a emoção tiver menos do que precisa, ela está em hipofunção, ou se ela está em excesso, está hiperfunção. Isso a gente pode fazer um outro programa. Cada emoção está ligada a um determinado órgão e uma víscera. Mas rapidamente, o medo está ligado a rim e bexiga. Se a pessoa está com insuficiência de rim e bexiga, ela é uma pessoa medrosa. Aí já é patológico. É o medo que não deixa você agir. Isso já é patologia. Ou seja, você tem que dar um tratamento. A falta de medo, você fica autoritário ou destemido. Né? E aí também cria problemas sérios. A raiva está ligada com o fígado, a alegria com o coração, o pensamento e a reflexão com o baço pâncreas e a tristeza com o pulmão. A tristeza é fundamental? Sim, a tristeza também faz parte da natureza do homem. É uma das 5 emoções básicas e necessárias. Aí entra a questão da cibernética. Eu não quero ficar triste, então eu crio um mundo virtual em que tudo é lindo e maravilhoso, eu sou o melhor de todos, todo mundo... que é uma ilusão para não entrar em contato com o meu medo, com a minha tristeza, com a minha reflexão e etc. É isso aí. Respondido então, Juari? Creio que sim, depois ele fala ou qualquer coisa. Meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber o que caracteriza o transtorno de dependência da internet. A gente falou um pouco sobre isso, né? Mas a gente não falou sobre as consequências mais graves desses usos e abusos. O que eu vejo mais grave é exatamente isso. A dependência a tal ponto. A dependência não é a internet. É a dependência de eu não conseguir entrar em contato comigo mesmo, da fuga de mim mesmo. Isso vai criar uma infantilização, uma falta de maturidade para se lidar com os conflitos, com os problemas da vida e etc. Isso já está acontecendo. Já. As pessoas muito dependentes da internet começam a avançar na idade, começam a ter comportamentos cada vez mais infantilizados. Pode perceber isso. Eu conheço várias interessante pessoas. essa volta, né? Essa abordagem, né? Que coisa curiosa. Elas ficam mais infantis a partir de quando ficam mais solitárias. Ficam mais solitárias, não. Por quê? Porque elas não enfrentam os conflitos, elas não amadurecem. Eu conheço pessoas assim, muitas pessoas que estão com 29, 30 anos, tendo um comportamento como se tivessem 22, 23. Dependentes de questões ligadas aos pais, dependentes de questões econômicas. Por quê? Porque fogem desse conflito que é necessário para o amadurecimento. Como tratar disso? A gente já falou no momento anterior. Limitar o uso. Limitar o tempo e a dependência é só limitando mesmo.
e limitar e fazer outras coisas. Vou passear, vou andar, vou dar uma volta no quarteirão, vou fazer alguma coisa diferente do que simplesmente estar ligado só com a internet. Que é cômodo, né? É cômodo, é gostoso, é prazeroso, eu não tenho que enfrentar situações diferentes, eu posso... Sabe, todo mundo está se vendendo de uma certa maneira. Então é muito fácil falar que está tudo bem, tudo ótimo, tudo tranquilo, mas na verdade, por trás disso também tem os conflitos que devem ser olhados com calma. Certo, legal. Bom, e a última pergunta, então, a gente tem aqui da Lilith Carvalho. E ela diz, é possível uma pessoa realmente aprender com a memória de um estupro? E como é que se trata uma pessoa que na verdade procura o assédio desde pequena porque em casa era a única pessoa que não passava por isso? Como assim? A única procurava, mas não passava? Não entendi. É a pergunta dela, da Lilith. Ela fala, é possível uma pessoa realmente aprender com a memória do estupro? Talvez essa questão aí que incomode, porque já foi violentada, então tem que saber lidar com isso na sociedade, com ela mesma, em contato com os pais, mas ela fala, e como é que se trata uma pessoa que na verdade procurava o assédio? Eu acho que o procurava o assédio talvez seja atenção, não assédio, você não procura um assédio. Eu penso que seja isso, procura atenção desde pequena, porque em casa era a única pessoa que não passava por isso. Então, a questão da violência, geralmente ela nunca... A não ser que ela foi a única pessoa que não foi assediada de todas as outras, porque pode a ser. ideia talvez até seja mais clara por aqui. Pode ser. A questão da violência, geralmente, nunca ela vai ser uma coisa positiva. Como lidar com essa memória é um trauma em que eu, como terapeuta neural, tenho tratado em alguns casos. E por incrível que pareça, essa questão da violência sexual em casa, inclusive, é muito maior do que se imagina. Muito comum, né? Infelizmente, muito comum, né? Muito, muito. E a terapia neural é muito indicada porque, como é que ela trabalha? A gente faz o que a gente chama histórico de vida do paciente e percebe o que ela tem, o que ela trouxe no consultório, quais são as patologias e as dores, e aí a gente volta para quando começou, foi o que estava vivendo naquele período, tal, identificar um trauma que pode ter ocorrido naquele período, geralmente tem. E aí quando tem casos de sexualidade ligados à atual idade, atual fase da vida do paciente, geralmente tem um trauma de abuso sexual na infância. Muitos casos acontecem e a pessoa até... Eu lembro que eu tratei de uma pessoa que ela não lembrava do fato em si, mas ela lembrava de um cara sair correndo, uma pessoa, um homem, era uma mulher, e saindo correndo, todo mundo saindo correndo atrás de pegarem ele e encher ele de pancada. Nossa, mas ela não lembra do ato em si, até hoje ela não lembra. Por que acontece isso? Quando o trauma realmente foi muito forte, o cérebro cria como se fosse uma cápsula. Ele não permite que você tenha acesso àquilo, porque aquilo vai te desequilibrar de tal forma que pode te fazer muito mal. Então ele cria como se fosse um apagão, ele apaga, é um apagão daquele fato em si. Mas a memória ainda continua. É engraçado que existe um cérebro dentro do cérebro pensando nisso, né? Porque ele sabe da tua condição vibracional, da tua emoção. Ele controla tudo, né? Ele sabe que aquilo pode ser realmente bem... Ele tem é como se fosse um programa de resolução, né? Ele sabe que aquilo tem uma tendência a pá. Então ele corta, ele veda com proteção. Louco isso. O cérebro é uma máquina fantástica mesmo. E aí como é que a gente trabalha com a terapia neural? A gente identifica isso, passa para o corpo, onde que tem esse bloqueio, e aí a gente trabalha com determinadas técnicas para desbloquear energeticamente. E a questão emocional, ela é realmente retirada, ela passa. A questão emocional passa. A memória não passa, mas a questão emocional que causa a trauma, que causa o problema energético e causa a patologia, acaba sendo retirada. Isso é muito legal. Agora, a memória vai sempre estar lá, mas a terapia neural e terapia cognitiva, né, TCC, ela é comportamental cognitiva, é absolutamente importante para que você passe por esta fase. Isso é bem bacana. E é possível sim. Agora, tem muitas pessoas na maturidade,
É difícil a gente entender tudo por que isso acontece, né? Se a gente for levar em conta a questão do karma coletivo, karma individual, a gente nunca sabe. Né? Eu participo de algumas escolas que às vezes você vê um crime atroz, né? Ah, a pessoa matou o filho matou o pai, né? A gente fica assim, realmente um absurdo. Mas a gente nunca sabe o que está por trás disso. É verdade. Se é uma cobrança kármica, então a melhor coisa é não julgar, a gente não julga esse tipo de coisas. Mas tem que dar apoio para as pessoas que passam por esse tipo de problema. Legal. Bom, acho que por hoje as perguntas se encerraram. Você tem algum complemento aí sobre esse raciocínio de hoje da nossa conversa? Que depois a gente vai fazer um outro programa contigo, falando sobre essas medicinas, né, que vão ajudar em muito, que a maioria não sabe nem do que se trata. Né? Como é que pode ser isso no futuro? Imagina o que você vai trazer para a gente aí. Mas vamos fazer assim. Bom, eu acho isso, me coloco à disposição dos internautas, né? Se eles tiverem dúvida, eu posso dar meu e-mail. Por favor, agora o espaço é seu de finalização. É clínica@jc, né, João Carlos Baldan, BALDAN, e pode mandar o WhatsApp também, que é o que eu uso para a clínica, é o 11 97 719 2266. 97 719 2266. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muito crescimento, Fred, e por conta disso mesmo, com muita sombra e muita luz, né? Quer dizer, onde há muita luz também há muita sombra. Isso faz parte da própria evolução. E eu acho que o momento hoje é muito isso. As coisas estão vindo muito à tona, tendo uma expansão, principalmente com a física quântica, né? Com a mecânica quântica, com a quântica na saúde. A gente está crescendo muito grande, e do lado negro da força também, né? Então, faz parte do show. E a gente está aqui nessa dança dos malucos, né? E a gente tem aquela frase assim, você tem os dois animais dentro de você, né? Tem que ver quem você alimenta, né? Exatamente. Então isso é uma coisa muito importante, porque a gente está dando aqui todo o programa a gente fala sobre isso, né? A importância que você tem de olhar para dentro, de você ver exatamente o que você está fazendo, como é que você não vai desfocar o que de repente você já cultivou, que é importante ser cultivado. A gente está falando de valores o tempo todo, né? Sim. A gente acabou de falar sobre memórias afetivas aqui hoje, sobre a importância da gente cultivar as memórias para o futuro da gente. Fala, pô, isso aqui eu fez bem eu ter vivido isso, vou passar para o meu filho. Por que não? Por que tem que ser cortado isso? Não, vou querer que ele vivencie, subir num pé de jabuticaba, chupar o jabuticaba lá de cima, nem que eu tenha que ir para viajar não sei quantos quilômetros. Vai de novo tomar banho em cachoeira, sim. Fiz isso no passado, vamos fazer. Ele vai sentir a energia cair da água em cima dele. Não é a mesma água daquele meu tempo, mas é bom tanto quanto. A energia cair, você sentir aquilo, né? Pôr o pé na terra, sentir a minhoca ali embaixo do seu pé. Quer dizer, conexão completa, né? Isso é importante, a gente ter esses valores resgatados. Isso aí é milenar. Não se trata de tudo que a gente conversou aqui, Fred e internauta, não se trata de a gente negar a medicina convencional, a medicina ocidental, não presta para nada. Não tem nada disso. Ela serve, se presta, sim, para um determinado tipo de patologia, um determinado tipo de hora e momento. Mas isso não é a única verdade como ele se propõe. Isso que é importante. Então a gente tem que entender que isso aqui é importante, a informática é importante, o seu computador é importante, o seu celular é importante, mas pisar na terra é importante. Exatamente, né? Isso bem colocado. No curso que eu estou fazendo de extensão em medicina quântica, a gente fala isso. E o que é melhor para o teu filho? É pisar na terra. Eu comi terra quando era criança. Dá terra para o teu filho comer. Você está louco? Não, estou falando sério. Porque as pessoas estão com baixa imunidade, porque cada vez mais não pisam na terra, não tem contato. Melhor coisa para a criança desenvolver o sistema imunológico é entrar em contato com os patógenos desde pequena. Entendeu? Quer dizer, nunca pisou na terra. Vai pisar na terra quando tem 9 anos, não tem estrutura de defesa nenhuma. Entra qualquer bacteriazinha qualquer aí. Pronto, faz a festa. O gato da vizinha soltou um pum ali e pronto, ele morre asfixiado, entendeu? É isso. É o que sobra, né? Você teve trabalho anterior, né? Exatamente. Bom, foi um prazer a gente estar junto nessa conversa aqui, que realmente elucidou bastante coisa. E, mais uma vez, a gente está junto aqui nessa egrégora de luz e conhecimento.
E convidando os amigos então a ficarem com a gente pro próximo Tocando Oculto, que você traz muito mais novidade, né? Vamos buscar trazer novidade. Né? Porque você fala sobre as medicinas do futuro, as patologias que a gente está encontrando por aqui hoje e o que podem servir para elas. E então eu convido vocês a ficarem com a gente pro próximo Tocando Oculto, que tem mais baldão para vocês. Vamos lá.